Mateus 6:33 não é um versículo isolado. Ele é a conclusão de um raciocínio que Jesus construiu ao longo de 25 versículos anteriores, dentro do capítulo mais extenso do Sermão do Monte. Para entender o peso daquelas palavras, é preciso recuar até o versículo 25, onde Jesus diz: "Portanto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir." Ali começa um argumento progressivo, cuidadosamente construído, que culmina na instrução mais decisiva de todo o sermão. O cenário ao redor de Jesus era formado por uma multidão de pessoas comuns: camponeses, pescadores, artesãos, mães, trabalhadores rurais. Pessoas que viviam sob o peso do Império Romano, que pagavam impostos sobre o que produziam, que dependiam da chuva e da colheita para sobreviver. A ansiedade com comida, roupa e sustento não era uma fraqueza emocional daquele povo, era uma realidade brutal do dia a dia. Jesus conhecia essa realidade. Ele não pregava para uma audiência abstrata. Pregava para gente com fome de sentido e de pão ao mesmo tempo. E é justamente por isso que o que ele disse a seguir carregava um peso diferente de qualquer outro ensinamento. Entre o versículo 25 e o 33, Jesus usa 3 imagens do mundo natural: as aves do céu, os lírios do campo e a grama que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, para construir um argumento que move do menor para o maior. Se Deus cuida do que não tem alma, do que não semeia e não colhe, do que não trabalha e não fia, quanto mais cuidará daqueles feitos à sua imagem. A lógica não é ingênua, é teológica. E o versículo 33 aparece não como um conselho espiritual solto no ar, mas como a conclusão inevitável de tudo que foi dito antes. Buscar primeiro o reino não é uma opção entre outras. Dentro do raciocínio de Jesus, é a única resposta coerente para quem realmente crê que esse Deus existe e age. A palavra grega usada em Mateus 6:33 para buscai é zeteite, forma imperativa do verbo zeteu. No grego do Novo Testamento, esse verbo não descreve uma busca casual, como quando alguém procura suas chaves dentro de casa. Ele descreve uma investigação intencional, uma perseguição deliberada, um movimento de quem sabe o que quer e direciona sua energia para isso. O mesmo verbo aparece em Lucas 15, quando Jesus descreve a mulher que perdeu uma moeda e varre a casa inteira até encontrá-la. Essa mulher não deu uma olhada por cima. Ela acendeu a lamparina, ajoelhou no chão e varreu cada canto. Isso é zétio. O imperativo presente no grego indica uma ação contínua, não pontual. Jesus não está dizendo, busquem uma vez e pronto. Ele está dizendo, continuem buscando. Mantenham-se em busca, que isso seja um estado permanente de orientação. Há uma diferença enorme entre uma pessoa que buscou o reino em algum momento da vida e uma pessoa que vive em postura de busca. A primeira pode ter tido uma experiência religiosa marcante no passado. A segunda construiu sua vida inteira em torno de uma direção. É essa segunda postura que o texto descreve, e é para ela que a promessa do versículo se aplica. Existe ainda uma nuance importante no posicionamento da palavra primeiro no texto original. Em grego, a construção é proton ten basileian, e o advérbio proton vem antes do substantivo, enfatizando a precedência. Não se trata de buscar o reino entre outras coisas. Trata-se de buscar o reino antes de outras coisas, como critério que organiza todas as demais buscas. Isso muda o quadro completamente. Jesus não está pedindo que as pessoas abandonem suas responsabilidades práticas. Está pedindo que essas responsabilidades encontrem seu lugar correto dentro de uma hierarquia maior. Quando o reino vem primeiro, tudo mais é recebido de um lugar diferente, não de ansiedade, mas de confiança. Quando Jesus fala em reino de Deus ou reino dos céus,
Ele não está descrevendo um lugar geográfico no futuro. A palavra grega basileia carrega o sentido de reinado, soberania, governo ativo. O reino de Deus é, antes de tudo, o espaço onde a vontade de Deus é reconhecida e obedecida. E esse espaço começa dentro do coração humano. Em Lucas 17:21, Jesus responde aos fariseus que queriam saber quando o reino viria, e diz com clareza: o reino de Deus está dentro de vós. Não é uma promessa futura exclusiva. É uma realidade que se instala no presente de quem se rende ao governo de Deus. Esse entendimento muda radicalmente o que significa buscar o reino. Não é ir a um lugar, não é esperar um evento, é se submeter a uma soberania, é reconhecer em cada decisão, em cada relacionamento, em cada uso do tempo e do dinheiro, que há uma vontade maior do que a própria. Jesus inaugurou esse reino com sua vinda e o anunciou como algo que cresce silenciosamente, como fermento na massa, como semente que germina enquanto o lavrador dorme, segundo as parábolas de Mateus 13. Buscar o reino é, portanto, alinhar-se com esse movimento que já está em curso, mas que exige participação consciente e intencional de cada pessoa. O erro mais comum ao interpretar Mateus 6:33 é reduzir buscar o reino a práticas religiosas externas, ir à igreja, orar, ler a Bíblia. Essas práticas importam, e muito, mas elas são meios, não o destino. O reino que Jesus descreve é uma realidade que transforma a forma de viver, de se relacionar, de trabalhar, de resolver conflitos, de usar o dinheiro, de tratar o próximo. Em Romanos 14:17, Paulo define: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Buscar o reino é buscar que essa realidade, justiça, paz, alegria no Espírito, governe a vida por inteiro. Não apenas o domingo de manhã. Mateus 6:33 não diz apenas buscai primeiro o reino de Deus. Diz o reino de Deus e a sua justiça. Essa conjunção não é decorativa. Ela une dois elementos que Jesus considerava inseparáveis. E entender essa união é fundamental para não reduzir o versículo a uma promessa de prosperidade material com um verniz espiritual. A palavra grega para justiça aqui é dikaiosine, que aparece 8 vezes no Sermão do Monte e carrega um sentido muito mais amplo do que simplesmente fazer o certo. Ela descreve um estado de alinhamento com o caráter de Deus, uma retidão que brota de dentro para fora, que transforma motivações antes de transformar comportamentos. No início do mesmo sermão, em Mateus 5:6, Jesus havia dito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A linguagem de fome e sede não é acidental. Ela descreve uma necessidade visceral, orgânica, que não pode ser ignorada, como o corpo que precisa de água. Jesus estava descrevendo pessoas que sentem no fundo de si mesmas que algo está errado quando vivem fora do alinhamento com Deus. Pessoas que não conseguem se acomodar ao pecado, à injustiça, à superficialidade espiritual. E agora, em Mateus 6:33, ele diz que essa justiça deve ser buscada ativamente, junto com o reino, como prioridade central da vida. Há uma tensão saudável nessa instrução que merece atenção. Por um lado, a justiça que Jesus descreve não é conquistada pelo esforço humano isolado. Ela é recebida como dom de um Deus que justifica o pecador pela fé, como Paulo desenvolve com profundidade em Romanos 3:22. Por outro lado, ela não é passiva. Quem a recebe é transformado por ela, e essa transformação se manifesta em escolhas, em relacionamentos, em posicionamentos diante da vida.
Buscar a justiça de Deus é, ao mesmo tempo, depender dela como dádiva e expressá-la como fruto. Esses dois movimentos não se contradizem, eles se completam na vida de quem genuinamente colocou o reino em primeiro lugar. Jesus conhecia o coração humano melhor do que qualquer psicólogo que viria séculos depois. E sabia que o problema central do ser humano não é a falta de esforço, mas a inversão de prioridades. Em Mateus 6:24, 2 versículos antes do início do raciocínio sobre ansiedade, ele havia dito: ninguém pode servir a dois senhores. A palavra servir ali vem do grego douleuen, que descreve a servidão de um escravo, uma entrega total, sem divisão. Jesus não estava falando de uma escolha entre o bem e o mal. Estava falando de uma escolha entre dois senhores que parecem compatíveis, mas não são. Deus e o dinheiro, o eterno e o imediato, o reino e as provisões do reino. A inversão de prioridades não acontece de uma vez. Ela é gradual, quase imperceptível. Começa quando as preocupações práticas da vida, que são legítimas, começam a ocupar o centro da atenção de uma pessoa. A conta que precisa ser paga, o emprego que está inseguro, o filho que está doente, o relacionamento que está em crise. Nenhum desses problemas é trivial. Mas quando eles passam a ditar a agenda espiritual de uma pessoa, quando a oração se torna uma ferramenta para resolver problemas em vez de uma comunhão com Deus, a inversão já aconteceu. A pessoa ainda frequenta ambientes religiosos, ainda usa a linguagem cristã, mas o verdadeiro Senhor da sua vida mudou sem que ela percebesse. O que torna isso ainda mais sutil é que a inversão de prioridades raramente se apresenta como rebeldia. Ela se apresenta como responsabilidade. Preciso garantir o sustento da minha família. Não tenho tempo para buscar o reino agora. Depois, quando as coisas se estabilizarem, Deus entende a minha situação. Essas frases não são mentiras. São meias-verdades que postergam indefinidamente o que Jesus chamou de urgente. Em Lucas 9:59 a 62, quando alguém pediu a Jesus para primeiro ir enterrar o pai e depois segui-lo, a resposta foi desconcertante. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Não era insensibilidade. Era o reconhecimento de que existe sempre uma razão aparentemente boa para não colocar o reino em primeiro lugar, e que essa razão, por mais legítima que pareça, não muda a ordem que Deus estabeleceu. Quando uma pessoa genuinamente coloca o reino de Deus no centro da sua vida, algo começa a se reorganizar por dentro. Não é um processo instantâneo, nem sempre dramático, mas é real e progressivo. Paulo descreve esse processo em Romanos 12:2 como uma renovação do entendimento, uma transformação que muda a forma como a pessoa percebe a realidade ao redor. O que antes parecia urgente começa a parecer relativo. O que antes parecia secundário começa a ganhar peso e significado. É como calibrar um instrumento que estava desafinado. As notas continuam as mesmas, mas a harmonia muda completamente. Um dos primeiros sinais espirituais dessa mudança é a redução da ansiedade crônica. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a pessoa passa a encará-los de um lugar diferente. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, fazei os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é indiferença. É a estabilidade de quem sabe em quem confia, de quem buscou primeiro, e ao fazê-lo,
encontrou um fundamento que os problemas não conseguem remover. Há ainda um efeito espiritual mais profundo que acontece com o tempo. A pessoa começa a enxergar a própria vida com os olhos do eterno. As decisões passam a ser avaliadas não apenas pelo retorno imediato, mas pelo que constroem no longo prazo, e não apenas no longo prazo terreno, mas no eterno. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo, que havia sofrido naufrágio, prisão, açoites e perseguição, escreve que as aflições leves e momentâneas produzem um peso eterno de glória para quem tem os olhos fixos no que não se vê. Essa capacidade de ver além do imediato não é estoicismo nem negação da dor. É o fruto direto de uma vida orientada pelo reino. Quem busca primeiro começa a perceber que está participando de algo maior do que a própria história. Existe uma tendência de espiritualizar tanto Mateus 6 e 33, que a promessa final do versículo, "Todas estas coisas vos serão acrescentadas", fica suspensa no ar sem conexão com a vida real. Mas Jesus estava falando para pessoas com necessidades concretas, e a promessa que ele fez é igualmente concreta. Todas estas coisas se refere diretamente ao que havia sido mencionado nos versículos anteriores: comida, bebida, roupa, as necessidades básicas da existência humana. A promessa não é de luxo nem de acumulação, é de provisão. E essa provisão, segundo Jesus, é consequência natural de uma vida orientada corretamente. Na prática, o que muda quando uma pessoa busca primeiro o reino é a forma como ela toma decisões. Uma pessoa centrada em si mesma toma decisões a partir da pergunta: o que é melhor para mim? Uma pessoa centrada no reino começa a perguntar: o que honra a Deus nessa situação? E descobre que essa segunda pergunta, paradoxalmente, produz resultados melhores também para ela. Provérbios 3, 5 a 6 articula esse princípio com precisão. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O endireitamento das veredas não é metáfora vaga, é direção prática em situações concretas, abertura de portas que a inteligência humana sozinha não conseguiria abrir. Outro efeito prático perceptível é a mudança na relação com o tempo e com o dinheiro, os dois recursos mais disputados na vida adulta. Quem busca primeiro o reino descobre que a generosidade não empobrece, que o descanso sabático não atrasa, que a honestidade no trabalho não prejudica a carreira. Não porque essas escolhas sejam magicamente recompensadas num prazo previsível, mas porque estão alinhadas com uma ordem que Deus estabeleceu para o funcionamento da vida. Em Lucas 6 e 38, Jesus diz: "Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante generosamente vos darão." A linguagem é visual e abundante, e descreve não um truque espiritual, mas o funcionamento natural de uma vida aberta, orientada pelo reino, que recebe porque aprendeu a dar. A promessa explícita de Mateus 6 e 33 é clara: "Todas estas coisas vos serão acrescentadas." Mas dentro dessa frase, há promessas implícitas que raramente são examinadas com atenção. A primeira delas está no verbo "serão acrescentadas". Em grego, prostetesetai, voz passiva, indicando que o sujeito da ação não é o ser humano. Não é você conquistará, nem você conseguirá. É algo que será feito por outro em favor de quem buscou. Isso muda a postura de quem recebe a promessa. Não é de esforço para conquistar, mas de fidelidade para receber. A provisão não é salário. É cuidado de um pai que viu a orientação do coração do filho e age em consequência. Há também uma promessa implícita de ordem. Quando o reino vem primeiro, as demais áreas da vida encontram seu lugar correto.
Não porque tudo se resolva automaticamente, mas porque o critério de avaliação muda. O que parecia urgente é visto com proporção. O que parecia impossível é enfrentado com recursos diferentes. Salomão, no início de seu reinado, recebeu de Deus a oferta de pedir qualquer coisa e pediu sabedoria para governar o povo. A resposta de Deus, registrada em 1 Reis 3, 11 e 12, foi significativa, porque Salomão não pediu riqueza, nem vida longa, nem morte dos inimigos, mas discernimento para o serviço. Deus lhe deu sabedoria e acrescentou o que ele não havia pedido. A lógica do reino funciona assim: quem pede o principal, recebe o principal e o secundário junto. Existe ainda uma promessa implícita de liberdade. Em Mateus 6 e 25, Jesus começa o raciocínio com a palavra portanto, conectando o que vem antes ao que vem depois. O que vem antes é a instrução sobre servir a dois senhores. O que vem depois é a instrução sobre não ser ansioso. A conexão é direta. A ansiedade é, em grande parte, o sintoma de uma lealdade dividida. Quem tenta servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo vive em tensão permanente, porque os dois senhores frequentemente apontam para direções opostas. Quando o reino assume o primeiro lugar de forma genuína, essa tensão cede, não porque a vida fica sem desafios, mas porque o coração encontra uma ancoragem única. E uma âncora única, mesmo num mar agitado, é suficiente para impedir que o barco se perca. Abraão é talvez o exemplo mais radical de alguém que buscou primeiro o reino sem ter nem mesmo a Bíblia nas mãos. Em Gênesis 12, ele recebeu uma instrução que não fazia sentido por nenhum critério humano: deixar sua terra, sua família, sua segurança e ir para um lugar que Deus lhe mostraria depois de ele já ter partido. Não havia mapa, nem contrato, nem prazo. Havia apenas uma palavra e a decisão de agir sobre ela. O texto diz simplesmente: e foi Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Essa frase curta carrega o peso de uma vida inteira reorientada. Abraão buscou primeiro, e o que foi acrescentado a ele foi uma descendência como as estrelas do céu, uma terra, e o título de Pai de todos os que creem, registrado em Romanos 4 e 11. Ester representa um exemplo diferente, mas igualmente poderoso. Ela era rainha, mas uma rainha sem voz política, vivendo numa cultura onde adentrar a presença do rei sem convite significava morte. Quando Mardoqueu a desafiou a interceder pelo povo judeu, ela sabia exatamente o que estava em jogo. A resposta dela, registrada em Ester 4:16, é uma das declarações mais corajosas de toda a Escritura. Se perecer, que pereça. Ela colocou o bem do povo, a causa do reino, acima da própria sobrevivência. E o que foi acrescentado a ela não foi apenas a própria vida, mas a salvação de uma nação inteira e um lugar permanente na história sagrada de Israel. Pedro e André, em Mateus 4:18 a 20, estavam lançando a rede ao mar, trabalhando, cumprindo suas obrigações, vivendo a vida prática de pescadores do século I, quando Jesus passou e disse: "Vinde após mim." O texto diz que eles logo deixaram as redes e o seguiram. Não houve negociação, nem pedido de prazo para organizar os assuntos. Havia redes no mar, havia sustento em jogo, havia uma vida inteira construída ao redor daquela profissão. E ainda assim, a resposta foi imediata. O que foi acrescentado a eles ultrapassa qualquer cálculo humano. Eles se tornaram pilares da comunidade que mudaria o mundo, e seus nomes estão gravados nos fundamentos da Nova Jerusalém, segundo o Apocalipse 21 e 14. Duas pessoas que largaram redes e receberam um destino eterno. O jovem rico de Mateus 19:16 a 22 é provavelmente o exemplo mais doloroso de alguém que chegou perto do reino e recuou. Ele não era um homem mau,
Era alguém que havia guardado os mandamentos desde a juventude, que buscou Jesus ativamente, que fez a pergunta certa: que farei eu de bom para ter a vida eterna? Havia sinceridade genuína naquela busca. Mas quando Jesus identificou o ponto exato onde a inversão de prioridades havia se instalado, as muitas posses, o jovem retirou-se triste. O texto não diz que ele foi embora com raiva, nem com desprezo. Foi com tristeza. E essa tristeza revela que ele mesmo sabia o que estava escolhendo ao ir embora. Saul, o primeiro rei de Israel, começou sua trajetória com humildade genuína. Em 1 Samuel 9:21, quando Samuel o ungiu, ele respondeu com incredulidade: "Não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel?" Havia ali um homem que não se via como centro, mas o poder foi corroendo essa postura gradualmente. Em 1 Samuel 15, quando Deus ordenou que destruísse completamente os amalequitas, e Saul poupou o rei Agag e os melhores animais, alegando que seriam para sacrifício, Samuel pronunciou uma das sentenças mais pesadas do Antigo Testamento. Porventura se compraz o Senhor em holocaustos e sacrifícios, como em obedecer à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul havia colocado seu próprio julgamento acima da instrução divina e chamou isso de devoção. É o retrato de alguém que usa a linguagem religiosa para encobrir uma prioridade invertida. Ananias e Safira, em Atos 5, 1-11, representam um exemplo que incomoda pela proximidade com a vida religiosa organizada. Eles faziam parte da comunidade primitiva, venderam uma propriedade como outros estavam fazendo e trouxeram parte do valor aos apóstolos. O pecado não foi guardar parte do dinheiro. Pedro deixa isso claro ao dizer que a propriedade era deles e o dinheiro também. O pecado foi mentir sobre o que estavam fazendo, fingindo uma entrega total que não existia. Eles queriam a reputação de quem busca primeiro, sem pagar o preço de quem busca primeiro. Queriam o reconhecimento do reino, sem a submissão ao reino. E esse gap entre aparência e realidade, entre o que se declara e o que se vive de fato, é exatamente o que Jesus havia alertado no Sermão do Monte, quando falou sobre aqueles que fazem suas obras para serem vistos pelos homens. Buscar o reino no dia a dia não começa com grandes decisões. Começa com a orientação do primeiro momento consciente de cada dia. Em Salmos 5:3, Davi escreve: Senhor, pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã me apresentarei a ti e esperarei. Há uma disciplina ali que não é legalismo, é a decisão deliberada de, antes que o dia imponha sua agenda, orientar o coração em direção ao que é primeiro. Não se trata de um ritual obrigatório cumprido mecanicamente. Trata-se de um posicionamento. Eu sei que o dia vai me puxar para 1000 direções e antes que isso aconteça, eu me lembro de quem sou e para quem vivo. Essa simples prática, feita com honestidade, já é um ato de buscar o reino. Ao longo do dia, buscar o reino significa trazer cada decisão para dentro de um critério maior. Não apenas as decisões espirituais, qual igreja frequentar, qual ministério servir, mas as decisões práticas, como responder àquele colega difícil, o que fazer com o dinheiro que sobrou no mês, se vale a pena entrar naquela discussão nas redes sociais, como tratar a pessoa que depende de você dentro de casa. Colossenses 3:23 instrui: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse versículo transforma o trabalho, os relacionamentos e as responsabilidades cotidianas em espaços de busca do reino, porque eles passam a ser feitos com outra motivação para outro destinatário. Existe também uma dimensão comunitária de buscar o reino que não pode ser ignorada. Em Hebreus 10:24 e 25, a instrução é clara:
Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como alguns têm por costume antes, admoestando-nos uns aos outros. Buscar o reino sozinho é possível, mas é mais lento, mais vulnerável e mais fácil de desviar. A comunidade de fé não é um acessório opcional para quem busca o reino. É o ambiente onde essa busca se sustenta, se corrige e se aprofunda. Quem busca sozinho corre o risco de criar um reino à sua própria imagem. Quem busca em comunidade é constantemente confrontado com perspectivas que excedem a própria visão. O primeiro obstáculo que impede as pessoas de buscar primeiro o reino é a ilusão de que haverá um momento mais adequado para isso. Quando eu resolver essa situação financeira, quando os filhos crescerem, quando a vida estabilizar. Essa lógica aparece de forma velada em Lucas 14, 17 a 20, na parábola do grande banquete, onde os convidados recusam o chamado com justificativas que parecem razoáveis. Um comprou um campo e precisava vê-lo. Outro comprou bois e queria experimentá-los. Outro havia se casado. Nenhuma dessas razões era moralmente errada. Todas eram legítimas. E todas foram aceitas como motivo suficiente para não atender ao convite. O problema não era o campo, nem os bois, nem o casamento. Era a crença de que essas coisas tinham precedência sobre o chamado. O segundo obstáculo é mais interno e mais difícil de identificar: o medo de perder o controle. Buscar primeiro o reino implica reconhecer que há uma vontade maior do que a própria, e isso, para muitas pessoas, é ameaçador. Entregar o primeiro lugar a Deus significa que algumas decisões serão tomadas em obediência, mesmo quando a lógica humana aponta para outra direção. Significa que o plano de vida pode ser redirecionado. Significa que o conforto não é o critério final. Em João 12, 25, Jesus diz: quem amar a sua vida, perdê-la-á, e quem odiar a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Essa linguagem paradoxal descreve exatamente o que impede tantas pessoas: o apego à própria vida como ela foi planejada, construída e controlada. Há ainda um terceiro obstáculo que opera de forma silenciosa: a fragmentação da atenção. O ser humano do século XXI vive numa cultura projetada para dividir o foco em 1000 pedaços. Notificações, demandas simultâneas, fluxo constante de informação. Tudo isso não é neutro. Ele compete diretamente com a capacidade de buscar. Buscar exige atenção sustentada, direcionada, intencional. Em Lucas 10, 41 e 42, quando Marta estava distraída com muitos afazeres, Jesus não condenou o trabalho em si. Identificou a distração como o problema. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Uma, porém, é necessária. A multiplicação de coisas boas pode se tornar, ela própria, o maior inimigo da coisa principal. Não é o pecado óbvio que mais afasta as pessoas do reino. É a dispersão de quem nunca para o suficiente para buscar. Mateus 6:33 começa com um imperativo: buscai. E imperativo é uma ordem, não uma sugestão. Mas dentro da estrutura do Sermão do Monte, essa ordem não é pronunciada com dureza. Ela é pronunciada por alguém que acabou de passar 25 versículos demonstrando que Deus conhece as necessidades humanas, que Ele veste os lírios e alimenta os pássaros, que Ele é Pai, não supervisor. O imperativo vem embalado em cuidado. Jesus não está dizendo busque primeiro ou sofra as consequências. Está dizendo busque primeiro porque você pode confiar em quem cuida de você. Essa distinção muda completamente a qualidade da decisão que o versículo convoca. Não é uma decisão movida pelo medo, é uma decisão movida pela confiança. Toda vida é organizada ao redor de algo. Não existe vida sem centro.
A questão não é se haverá uma prioridade máxima, a questão é qual será ela. Para alguns, esse centro é a segurança financeira. Para outros, a aprovação das pessoas. Para outros ainda, a realização pessoal, a família, a saúde, o sucesso profissional. Nenhum desses centros é necessariamente mau em si mesmo, mas todos eles têm um problema em comum. São frágeis. O dinheiro some. A aprovação é volátil. A saúde falha. A família, por mais amada que seja, não consegue carregar o peso de ser o sentido último de uma vida. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus encerra o Sermão do Monte com a imagem de duas casas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia. A chuva caiu sobre as duas. A diferença não estava no clima, mas no fundamento. Buscar primeiro o reino é escolher o único fundamento que aguenta o peso de tudo que a vida lança sobre ele. A decisão de buscar primeiro não é tomada uma vez e arquivada. Ela é renovada em cada manhã, em cada encruzilhada, em cada momento em que o imediato tenta deslocar o essencial. Mas há algo que acontece com o tempo em quem persiste nessa decisão. Ela deixa de ser um esforço e se torna uma natureza. O que no começo exigia disciplina consciente vai, progressivamente, se tornando a orientação natural do coração. Paulo descreve esse processo em Filipenses 4:11 com uma palavra reveladora. Aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. Aprendeu, não nasceu sabendo, não recebeu como dom instantâneo. Aprendeu, ao longo de experiências, de perdas, de provisões inesperadas, de momentos em que o reino pareceu distante e ainda assim se mostrou presente. Essa é a promessa real por trás de Mateus 6:33. Não apenas que as coisas serão acrescentadas, mas que quem busca primeiro vai descobrindo, e com o tempo, que o reino em si já é suficiente. E quando o reino é suficiente, tudo o que vem junto é recebido como graça, não como conquista, não como merecimento, mas como presente de um pai que viu o coração do filho orientado na direção certa e decidiu, por amor, acrescentar o resto.